Estamos ao vivo. Olá! Vamos ver se alguém está entrando. Nesta chuva de Porto Alegre, vamos ver se minha conexão vai funcionar. Então, vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Hoje a gente segue com mais uma live, a nossa sequência de lives, agora que a gente está fazendo essa maratona, na verdade. Olá, quem está entrando, por favor me digam se vocês estão ouvindo bem. Já vi que a Dani tá aí, Dani Garros. Você tá de manhã, estamos de noite, estamos sempre juntos, né, amada? Coisa boa. Paula, nossa convidada de hoje, também tá aí. Só vou pegar esses minutinhos iniciais, para esperar o pessoal entrar e a gente fazer uma breve introdução do assunto. E aí, como estão vocês? Antônio também entrou, boa noite. Vamos para mais uma live de conteúdo, mas também de case, de projeto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, só para vocês me enxergarem um pouquinho melhor. Enquanto o pessoal vai entrando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só me deem um okzinho. Hoje eu estava bem na expectativa como ia ser essa conexão, porque resolveu cair o mundo, a chuva em Porto Alegre, aqui no sul, e a gente sabe que quando chove, impacta em tudo, inclusive da nossa querida internet, né? Ai, coisa boa, legal. Boa noite, tá ok, Antônio, bacana, tudo certo, Paula. Ana Lazarotto também tá aí, coisa boa. Boa noite, Fer também. Ei, gente, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de um tema, eu até coloquei aqui no título dessa live, empresas humanizadas. Na verdade, de novo, né, a gente foi pensar no assunto dessa noite e... Lourdes, que bom que você tá aqui. E essas lives, essa maratona de lives que a gente está fazendo, na verdade tem como propósito trazer conteúdos, então reflexões para a gente fazer, mas eu também estou convidando alguns alunos, algumas alunas que participaram da segunda edição do curso de formação alemã que a gente tem, que a gente ministra, o segundo módulo, do curso de formação alemã de projetos para ambientes de trabalho. Então, neste segundo módulo, cada participante, então cada aluna desenvolveu um trabalho, um projeto, todos da mesma empresa. E daí eu convidei algumas pessoas para fazer algumas lives para poder dividir um pouquinho destes trabalhos, né? Mostrar o que está sendo feito, mas também trazer sempre um tema de discussão. Então, na semana passada, na segunda-feira passada, quem lembra qual foi o assunto que a gente abordou na semana passada? Quem estava aqui semana passada? Quero saber. Que, aliás, essas lives a gente está salvando no IGTV, tá? Então, quem não assistiu, por um acaso, semana passada, pode assistir também, já está lá salva no IGTV. Alguém lembra? Alguém estava aqui semana passada? Eu sei que a Ana Lazarotto estava, quem mais estava? Os porquês, Paula, boa! Começar pelo porquê. A gente falou sobre isso, por quê, né? Por que começar pelo porquê? Esse, na verdade, inclusive foi um assunto também deste curso, de como que a gente faz uma apresentação, como que a gente, quando vai apresentar uma nova ideia, ou num caso prático de projeto, quando eu vou apresentar para o meu cliente o layout do projeto, a primeira vez que ele vai ver a proposta que eu estou desenvolvendo, é sempre bacana a gente começar dizendo o porquê a gente fez dessa forma, né? Trazer já uma argumentação, já uma justificativa. Isso não sou eu que estou falando, isso não foi inventado agora. Na verdade, existe toda uma filosofia que se chama Círculo Dourado, do Simon Sinek. Não sei se alguém aqui talvez esteja ouvindo falar pela primeira vez, mas vale a pena depois pesquisar sobre isso, que é um método para apresentar novos produtos, para apresentar novas ideias, que começa pelo porquê.
Então, Simon Sinek divide este círculo, né, que ele chama de Golden Circle, o círculo dourado, em várias camadas. E a camadinha mais do miolinho, que é por onde a gente deve sempre começar uma apresentação, é o porquê. Por que a gente chegou nessa solução de projeto. Aí depois vem uma segunda camada, que é do como, e depois uma terceira camada, que daí a gente apresenta de fato o que é que a gente está, no caso de um projeto, apresentando para o cliente, ou um produto para vender, enfim, seja o que for. Então, o tema da semana passada foi esse, comece pelo porquê, e foi um tema que surgiu a partir de uma conversa com, então, a nossa aluna que apresentou o seu projeto aqui para vocês, falou um pouquinho, na verdade, sobre o projeto, a Aline Leal. E a Aline, quando a gente estava conversando, eu disse, Aline, como é que tu define o teu projeto? O que que tem de importante pra gente falar nesse projeto? E daí a Aline me disse, Pri, tudo teve um porquê. E daí quem estava na live da semana passada deve ter percebido isso, tudo tinha um porquê no projeto. Isso é fundamental, especialmente no meio corporativo, onde a gente precisa trazer justificativa para as coisas, né? E daí, para a live dessa semana não seria diferente. Eu fui conversar então com a nossa convidada, a Paula, daqui a pouquinho entrará aqui conosco. E eu disse, Paula, se eu te perguntasse qual é uma palavra, uma expressão que caracteriza o teu projeto, né? O resultado do teu projeto, qual seria essa palavra? Qual seria essa expressão? E aí a Paula trouxe lindamente esse assunto que eu amo demais, que é humanização. Daí quando a Paula trouxe o assunto da humanização, eu disse, tá bom, então vamos conectar este assunto com empresas humanizadas, conceito de Hatzizodia, e daí eu vou trazer mais uma indicação de bibliografia. Então semana passada eu indiquei o livro do Simon Sinek, que a gente falou, Comece pelo Porquê, e este é um livro que eu amo demais, Empresas Humanizadas, Hatzizodia. A gente já fez algumas lives no início do ano onde eu falei bastante do Hatzizodia e preciso dizer que quem está de alguma forma envolvido no meio corporativo precisa saber quem é Hatzizodia. Este é o nome do momento, talvez é uma das pessoas que tem levantado a bandeira de uma forma mais intensa por um novo olhar para as organizações, na verdade, por um novo olhar para o mercado. Então, se a gente vai estudar um pouquinho sobre Hatzizodia, as contribuições deles, a gente vai ver que está muito diretamente conectado com o conceito de capitalismo consciente. E daí, a partir disso, ele começa a trazer algumas outras contribuições, entre elas este livro, Empresas Humanizadas, onde ele fez uma seleção, tá? Onde ele fez uma listagem, um ranking, para identificar quais eram aquelas empresas consideradas humanas. A gente já vai entender um pouquinho quais foram os conceitos, quais foram os pilares, na verdade, que Hatzizodia definiu para avaliar o que é uma empresa humanizada. Eu queria saber antes se alguém aqui já leu este livro. Tem alguém aqui que já leu este livro ou algum outro livro do Hatzizodia? Eu até tô aqui com outro, que daí é um outro um pouquinho mais recente. Vou mostrar aqui para vocês também, que são ótimas indicações de bibliografia. Hatzizodia. Eu me apaixonei tanto por esse autor que eu resolvi adquirir outros livros dele. Então, são livros em que ele é coautor também, tá? Então, Liderança Shatki. Esse aqui fala um pouquinho do equilíbrio do masculino e feminino nas organizações. Mas esse aqui, pra mim, é um outro grande livro. Super recomendo depois. Quem gosta desse assunto, quem quer saber mais sobre esse assunto, esse é um livro mais recente. Empresas que curam, e não é à toa que no momento de pandemia em que buscamos as curas, este livro venha a ser publicado. Então, este é um livro sensacional, que ele mostra muito também como que as empresas e as organizações hoje podem ser ferramentas também para auxiliar na nossa saúde, tá? Mas voltando ao tema de hoje, para eu daqui a pouquinho já chamar a nossa convidada, o que são as empresas humanizadas? Primeiro é bacana a gente entender, e logo no início o Hatzizodia ele já faz um histórico dos últimos anos
e do desenvolvimento da nossa sociedade, dos nossos valores ao longo dos anos, né? Então, se a gente for ver, na verdade, até antes dos anos 90, a gente vinha de uma era que ele chamava que era a era do conhecimento, né? Na verdade, se a gente for ver, os anos 90 mesmo nos possibilitou ter acesso a muitos novos conhecimentos com o desenvolvimento da tecnologia que nos permitiu ver como que o cérebro funciona, assim como várias outras áreas que explodiram aí em conhecimentos, porque a tecnologia estava nos ajudando, nos permitindo a investigar com mais profundidade diversas áreas de estudos. Então, essa era do conhecimento, ela foi uma era muito marcada também por uma questão material. Então, conhecimento que estava ligado com bens materiais, com riquezas materiais, onde a gente tem empresas que buscam muito uma produtividade, né? Onde se valoriza muito mais o salário do que a experiência. E daí, a partir dos anos 90 ou anos 2000, a gente começa a migrar para uma outra era, que Hatzizod chama aqui neste livro, que é a era da transcendência. E o que ele diz nessa era da transcendência? Então, vamos imaginar agora, a partir dos anos 2000, estaríamos entrando nessa era, nós já estamos em 2021, ou seja, a gente já está há mais de 20 anos dentro da era da transcendência. E o que é a era da transcendência? Segundo o próprio autor, ele diz que agora é o momento em que a gente começa a trocar o material pela experiência. E daí, muito reflexo disso vem com essas novas gerações. Gerações que a gente começa a ver que daqui a pouco, dentro de uma organização, passam a ter outros valores, né? Não mais aquele de pensar a longo prazo, uma carreira dentro de uma empresa. São gerações que vêm muito mais para sentir a experiência, para sentir o propósito do que eles fazem, né? Para sentir o valor do trabalho deles. E daqui a pouco você tem lá uma outra empresa que vai oferecer uma experiência melhor, vou lá experimentar outra experiência. Então a gente vê essa sociedade líquida que a gente está vendo hoje, né? Esses relacionamentos também líquidos, essas diferentes opções de experiências começam a estar mais presentes. E daí aquelas longas trajetórias dentro de empresas, pessoas que ficavam 20, 30 anos às vezes construindo uma carreira dentro de uma empresa, passa hoje a ter um valor diferente. Né? A querer, gerações que querem outras oportunidades, outros valores, outras experiências. Ó, até a Ana Lazarotto tá botando, eu lembrei do filme Tempos Modernos, ilustra bem como era antes. Até a Ana é bem legal porque ele traz, na verdade eu encurtei aqui o resumo histórico, tá? Mas ele faz uma referência de eras daí, outras eras mais antigas, né? Então eras de empoderamento, enfim, outras eras depois, antes quando começa o processo de urbanização, o quanto que tudo isso mudou, o quanto que muda daí a questão de expectativa de vida das pessoas, o quanto que muda, né, o desenvolvimento de, inclusive, doenças nas cidades, enfim, tem então várias outras eras, mas eu tô recortando pra gente fixar um pouquinho a era da transcendência, que é justamente neste momento em que surge o conceito das empresas humanizadas. Aí eu até tinha separado aqui para ler para vocês alguns trechinhos, mas eu acho que também não cabe muito e a gente já tá aqui nos primeiros 15 minutinhos, eu já quero chamar a nossa convidada, mas eu vou só fechar com uma frase que ele fala aqui, ó. Logo no iniciozinho, todo esse histórico que eu falei acontece nas primeiras páginas, tá? E daí ele diz assim: bem-vindo mais uma vez à era da transcendência. Sossegue, fique confortável e continue a ler. Há muitas novas regras para aprender, pois quase tudo, e daí aqui tá grifado, quase tudo o que você achava que sabia pode estar errado. Estaremos nessa era por um bom tempo, provavelmente pelo resto da sua vida e além. E daí ele começa a entrar, né, então, em cada um dos capítulos, definindo um pouquinho mais do que é essa era da transcendência. E daí ele entra neste conceito das empresas humanizadas. E as empresas humanizadas, como eu falei anteriormente, então foi um ranking então, que ele desenvolveu a partir de uma pesquisa que foi feita com pessoas, especialmente com os stakeholders, que eles chamam, que são aqueles envolvidos com uma organização. Porque se a gente está falando em humanizar empresas,
Eu não tô falando aqui somente de colaboradores, por exemplo, não tô falando somente de lideranças, mas a gente está falando de todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas nesta organização. Então, existe uma preocupação muito grande de uma empresa humanizada de atender em questões de valores e de expectativas de todos esses stakeholders. E quais são eles, tá? São 5 que ele define aqui no livro. Então, o primeiro deles, eu vou ter que botar meu óculos de novo. O primeiro deles, os investidores, ou seja, quem investe nessas empresas. Então, aqui já é um primeiro ponto. Se uma empresa não dá um retorno lucrativo, ela não é uma empresa humanizada. Ela precisa ter um retorno lucrativo também. Um outro ponto, os clientes. Se o conceito da humanização não chegar até os clientes, também não vai ser uma empresa humanizada. Um outro ponto, os colaboradores. Aqui sim, né? E a gente fala muito disso nos nossos cursos, porque os ambientes físicos normalmente são os colaboradores os que mais usam. Depois, a sociedade. E daí aqui entra muito questões de sustentabilidade ambiental, né? Então, qual o impacto que essa organização tem para todo o entorno, para a sociedade? E o quinto ponto, todas as relações de parceiros ou fornecedores, enfim, que pode ter envolvidos. Então, são os 5 pilares que tem pessoas envolvidas junto a essas organizações e que precisam estar em harmonia, que precisam todos estar sendo valorizados, todos terem as suas expectativas sendo atendidas. E aí, como eu falei anteriormente, a gente fala muito sobre a experiência do colaborador, né? E tem uma partezinha aqui que eu acho bem legal também, só para trazer insights, tá? A ideia de trazer conteúdo no início é para refletir, para depois a gente entrar na prática do projeto. Quando a gente está falando de o que é uma empresa humanizada em relação aos seus colaboradores, em relação às pessoas que trabalham nessas empresas, ele comenta que ele traz 7 pilares, na verdade. O primeiro deles é o respeito, né? Então, as relações entre as pessoas, entre liderança e colaborador, por exemplo, seguindo o respeito. E vice-versa, né? Liderança, colaborador, colaborador, liderança. A questão da transparência. Então, de ter as coisas muito claras para os colaboradores. E vamos tentar conectar com o ambiente físico, né? Com uma mudança no ambiente físico. Então, o respeito pelos colaboradores, pelos indivíduos em geral, né? A gente pode conectar, por exemplo, e quem já fez o curso com certificação alemã sabe, uma das primeiras questões que a gente faz é fazer um diagnóstico que envolve todos os usuários daquele espaço. Independente do cargo, independente do setor, todos são ouvidos. O simples fato de você ouvir é uma forma de respeitar todo mundo, de dar valor a todo mundo. E, gente, isso é tão incrível quando a gente faz as entrevistas com colaboradores. É muito interessante o quanto eles se sentem parte, o quanto eles se sentem valorizados, o quanto eles se sentem respeitados. Então, isso é muito legal. O segundo ponto daí que ele traz é a questão da transparência. De novo, podemos super conectar com o processo, às vezes, de uma mudança dentro de uma empresa. Então, dos colaboradores e dos usuários em geral, terem clareza do que vai acontecer, terem clareza desse processo de mudança, terem clareza de como eles estarão envolvidos nisso, né? Então, a questão da transparência. Um terceiro pilar, a questão da construção de equipes. Então, muitos valores em relação ao trabalho em equipe, e equipe no sentido também da colaboração, uma empresa colaborativa, onde todos se ajudam. E hoje também, vamos fazer uma conexão com os ambientes físicos, né? Se a gente consegue entender que às vezes um ambiente pode incentivar um comportamento, daqui a pouco eu quero incentivar uma área mais colaborativa, onde as pessoas se sintam mais à vontade para trocar entre elas, eu posso sim utilizar o meu layout de um escritório, por exemplo, para estimular isso. Depois, quando a gente conversar com a Paula, a gente vai entender um pouquinho mais como ela botou isso na prática no projeto dela. A questão do empoderamento das pessoas, né? De você dar voz a essas pessoas, dessas pessoas também poderem construir tudo isso junto. Isso também a gente super pode conectar com a questão do desenvolvimento desses projetos envolvendo esses colaboradores.
Um outro pilar, o prazer pelo trabalho. E no momento que a gente fala de prazer pelo trabalho, é importante que todos estejam alinhados do porquê eles fazem o que eles fazem, né? Então, falando aqui do porquê de novo, no momento em que a gente entende o impacto que tem o nosso trabalho, a questão do propósito do trabalho, a gente passa a valorizar muito mais o que a gente faz. E isso começa a dar mais prazer. Então, a questão do prazer e do propósito. Um outro pilar, a questão da diversão. Então, um ambiente onde as pessoas possam se sentir leves, se sentir à vontade, que eles possam rir. Gente, rir, no momento que a gente ri, a gente sabe que a gente tem uma série de hormônios, químicas mesmo, que nos dão a sensação de bem-estar, de prazer, que é fundamental. Então, áreas de descompressão, por exemplo, dentro das empresas, onde as pessoas podem se sentir à vontade, para daqui a pouco brincar mesmo, para daqui a pouco conversar, se divertir. Isso também estimula essa diversão que ele cita aqui. Depois, equilíbrio e flexibilidade. E nos dias de hoje, eu acho que nunca se falou tanto da questão da flexibilidade e do equilíbrio, né? Então, seja no equilíbrio da vida pessoal e profissional, e seja na questão da flexibilidade, que a gente super pode conectar hoje do formato, modelo híbrido de trabalho, onde você vai ser flexível para muitas empresas e para muitos colaboradores o ir ao escritório, ou trabalhar de casa, ou trabalhar de algum outro lugar, né? E por fim, daí o sétimo pilar que ele traz aqui são benefícios criativos de qualidade de vida, mostrando que muito mais hoje, para uma empresa humanizada, é importante a questão do salário, não só do salário, mas também de diversos outros benefícios que esses profissionais podem receber, que tá diretamente ligado com qualidade de vida. Então, e daí saúde, né? E daí conecta com empresas que curam. Então, só fiz esse início aqui pra gente falar um pouquinho desse conceito lindo de empresas humanizadas que Rádio Cisódio levanta a bandeira e que a gente pode e deve trazer isso também para as nossas inspirações de projetos, tá? Então, dito isto, tá claro, gente? Deu para pescar um pouquinho do clima do tema de hoje? Porque, dito isto, eu queria já convidar a nossa convidada de hoje, então, Paola, que estará aqui conosco. E daí, Paola, eu só vou te pedir uma gentileza, se você puder só dar um oizinho aqui no chat para eu poder te enxergar, e daí eu já vou te chamar aqui para a live, por favor. Tá clara essa intro? Curtiram? Se interessaram? Fiz aqui uma propaganda do livro, né? Ah, eu sou boa nas vendas aqui. Baita tema, né, Ana? Ana aí que é da área da psicologia. Deixa eu chamar aqui com a Paola. Vamos ver se a gente consegue entrar. Agora sim! Olá! Olá, Pri, tudo bem? E aí, Paola, tudo ótimo e contigo? Tudo ótimo também. Vê que eu já botei o clima aqui, né? Eu já fiz o clima da humanização aí que a gente tinha conversado antes. Com certeza. Super importante isso, né? Super, né? Eu vi que tu botou que você já encomendou este livro do Os Rádio dois, Cisódio. os dois, na verdade. Ai, são ótimos, são ótimos. Mas claro que nesse momento a gente quer ler tanta coisa, que às vezes eu digo, eu vou até parar de ficar citando tanto livro, né? Mas aos pouquinhos, se puderem incluir aí na listinha de vocês, são livros que vale a pena mesmo. Ó, a Ana até tá colocando ali o nome do autor, gente. Quem quiser procurar depois, Raj Sisodia. Mas vamos lá, Paola, bem-vinda. Então, para essa nossa live de hoje. Eu queria que inicialmente tu te apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da tua história, como é que tu caiu aí no meio corporativo, só para o pessoal entender o contexto, e daí depois a gente já vai entrando. Então, eu vou resumir bem resumidinho, no caso, a minha história, né? Meu nome é Paola Klein, eu sou arquiteta e urbanista, né, de formação, sou especialista em construções sustentáveis. Eu sou formada há 8 anos, eu sou gaúcha de Passo Fundo. Tem a Ana aqui, né, que é minha conterrânea. E, na verdade, eu conheci a sustentabilidade, que eu me apaixonei na época da faculdade, né? Então, quando eu conheci a sustentabilidade, que, na verdade, estavam começando a falar um pouco sobre sustentabilidade naquela época, né? Então,
Foi, pelo menos no meu meio, né? Foi quando eu descobri, foi ali por 2007, 2008, mais ou menos. E eu me achei assim dentro do tema, porque quando eu entrei na faculdade, tu aprende de tudo um pouco, né? Principalmente projetar. Então, às vezes, tu fica meio perdido ali, né? Achando, tentando achar um nicho, né? Então, quando eu descobri sustentabilidade, realmente, assim, parece que virou aquela chavinha, né? E eu sempre, desde então, eu tinha como foco abrir uma empresa, no caso, depois que me formasse, né, para construir casas, na verdade, né, de forma mais sustentável e entrar no mercado de trabalho assim, né? Fiz vários estágios, enfim, trabalhos acadêmicos, mas como eu digo que o destino, às vezes, ele prega algumas pecinhas na gente, né, e começa não a desviar o nosso caminho, mas eu acredito que é nos colocar no caminho certo, né? Então, eu ia abrir essa empresa com meu pai, né? Que ele ia fazer toda a parte comercial, financeira, enfim, e eu ia fazer o que eu sabia fazer, que era projetar e fazer o negócio acontecer, né? Ele acabou falecendo por acidente 10 dias depois da minha formatura. Então, eu saí completamente assim do meu prumo Sim. e uma das coisas que eu continuei, na verdade, daí que eu me inscrevi na minha pós, né, de sustentabilidade, né, que é de construções sustentáveis. Então, ainda tentei um pouquinho, né, naquele caminho, mas eu acabei me focando até porque eu precisava de um trabalho mais rentável, né, logo. Então, eu consegui um emprego, na verdade, numa empresa de lojas planejados, né, de vendas de imóveis planejados, que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a parte de interiores. E daí, em paralelo com isso, eu comecei a fazer alguns projetos, e na verdade, como eu estava nesse meio, eu comecei a fazer alguns projetos, principalmente comerciais de interiores. E aí que eu acho que virou também outra parte que virou a chavinha, que várias pessoas começaram a me procurar cada vez mais. E eu pensei, eu acho que eu faço essa coisa certinha, né? Acho que tô indo pro rumo certo. Então, depois de um tempo, eu acabei largando, né, essa empresa onde eu trabalhava. Acabei daí ficando de home office fazendo os meus projetos. Foi aí que eu entrei num estresse, assim, ó, tremendo, por estar trabalhando em casa. Às vezes eu não conseguia focar no meu trabalho, não conseguia focar no meu lazer, estava tudo misturado e eu comecei a ter um nível de estresse muito alto. Foi aí que eu decidi fazer a minha estrutura física, né? Abrir o meu escritório físico para conseguir separar realmente isso e focar, porque eu não estava sendo nada produtivo. A partir daí eu pensei, não, eu preciso fazer um escritório onde eu me sinta bem, onde porque eu trabalho muitas horas por dia, então eu praticamente moro no meu escritório, né? Então, o ambiente de trabalho ele precisa ser ideal para nós, né? Porque é o espaço que a gente mais passa tempo. Primeiro é o trabalho, depois é a nossa casa, né? Então, eu criei um espaço assim que eu me sinto muito bem nele e eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero proporcionar para as pessoas se sentirem bem no ambiente de trabalho delas. Isso é muito legal, né, Paula? Porque no momento em que a gente vivencia Né? algo, a gente passa a ter muito mais clareza do valor que isso tem. Então, até a gente falou um pouquinho disso na live na semana passada também, mas seguido a gente fala, tem que começar pela gente. Acho que esse é o primeiro passo. No momento que a gente vivencia, a gente vai ter muito mais argumentos, inclusive, para falar para o cliente, para defender a ideia, né? Exatamente como você está falando aqui. Olha quantas horas por dia às vezes você fica trabalhando, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então tem que ser um ambiente que te favoreça, que te faça bem. E passando às vezes por casos, como você bem falou, de níveis de estresse, e vamos lembrar, né, gente, como é que está a situação da humanidade neste momento, com altíssimos casos de estresse, de burnout, de ansiedade. Então agora mais que nunca a gente precisa assim olhar para esses ambientes e criar uma forma mais saudável, né, mais humana. Então vamos conectar aí com a palavra. Exatamente. Ótimo. E daí, a partir desse assunto, Paulo, e agora eu quero te deixar muito à vontade, porque o teu trabalho está incrível, né? Ai, Então, para obrigada. quem talvez não entrou aqui no iniciozinho, a ideia é que a gente sempre traga algum conteúdo inicial, então só uma reflexão, para daí depois entrar um pouquinho
em algumas apresentações de trabalho, e hoje eu convidei então aqui a Paola, que fez parte da última turma, então, que a gente fez agora, segundo módulo do curso de projetos para ambiente de trabalho. Esse curso tem uma certificação alemã. E daí, qual que é a diferença entre o primeiro módulo e o segundo módulo? O primeiro módulo, a gente tem mais uma questão geral de conteúdo, de teoria, e daí depois a gente começa a entrar para o segundo módulo, onde é prática de projeto. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho, Paola, a partir do que tu viu, né, de conteúdo, tanto no primeiro módulo quanto no segundo. O que foram, assim, as questões que mais te chamaram a atenção para daí você formatar este trabalho hoje? Se tu puder contar um pouquinho para a gente Claro. aqui. Tu sabe, Pri, que a primeira coisa que me chamou, assim, a atenção, porque quando a gente faz a faculdade, eu começo até a fazer os projetos, né, de escritórios, enfim, a gente, parece que tudo é um pouquinho vago, né? Por exemplo, tu tem que ter uma bancada de trabalho, tu tem que ter um espaço de reuniões, mas tu vai tudo, digamos, claro, a gente tem algumas normativas que a gente consegue seguir, né? Mas é tudo, eu achava tudo um pouquinho vago, então, uma mesa de trabalho, ok, mas o que tu usa, né? A gente geralmente pensa só no computador, então a gente vê aquelas estações de trabalho enormes, uma emendada na outra, onde as pessoas estão, tipo, grudadinhas, né? Uma do lado da outra para otimizar o espaço do escritório, que hoje a gente sabe que o metro quadrado comercial e corporativo, né, de salas comerciais, ele é bem alto, né? Então, geralmente as empresas querem colocar o máximo de número de funcionários dentro de um espaço, né? Claro que mudou um pouquinho agora pela questão da pandemia, né? Onde a gente tem algumas diretrizes a seguir, mas a gente não quer que volte como era nessa época, né? A gente quer que continue as empresas um pouco mais saudáveis. Então, o nível de detalhe, na verdade, foi o que mais me chamou a atenção. Isso, na verdade, desde o primeiro módulo. Então, a gente saber desde quantas polegadas é o monitor, quantos monitores trabalha, principalmente como posicionar esses monitores, né, para a pessoa não ficar com problemas de dores na coluna, né, enfim, toda essa questão, principalmente focado na questão da saúde do colaborador. Isso é o que mais me chamou a atenção. E também, que foi uma das primeiras coisas que eu lembro que tu falou, que a gente precisava mudar a nossa forma de pensar, que a gente tinha que olhar primeiro para a pessoa e depois para o espaço físico. E é justamente o contrário que a gente é ensinado a fazer. A gente olha primeiro para o espaço físico e depois para as pessoas, né? Ou, enfim, para a função daquele espaço, né? Então foi uma coisa que eu lembro que quando tu falou, eu fiquei pensando, ai meu Deus, mas, né, como é que eu vou fazer isso, né? Se eu sempre fiz o contrário. É difícil a gente entrar no lugar, analisar quando vai fazer, por exemplo, levantamento de medidas e pensar primeiro na pessoa e depois no espaço, né? Então, aí também foi aquela virada de chave, assim, que não, realmente, a gente tem que ver o que é ideal primeiro para a pessoa, para o trabalho dela, o que ela faz, para depois ver como é que a gente vai conseguir fazer isso naquele espaço. Porque muitas vezes a gente vai também pela solução mais cômoda, muitas vezes. Então, a gente acaba fazendo a questão mais prática, mais funcional, mais cômoda e esquece de investigar, de pensar um pouquinho mais para deixar do jeito que realmente precisa, né? O ideal para aquele espaço. Então, falando para os clientes, aí é também por isso que a gente precisa um pouco mais de tempo, normalmente, para fazer o projeto, não é de uma hora para outra, né? Os clientes, às vezes, querem soluções muito rápidas. E às vezes, né, Paola, é até o que a gente falou muito em aula. Às vezes, o tempo a mais que a gente vai ter lá no início para fazer uma investigação realmente profunda, para olhar para as pessoas que trabalham ali, entender como elas trabalham, entender quais são as necessidades delas, criar um módulo ideal para cada um delas. Talvez sim, vai levar um tempo maior lá no início, mas depois que isso está bem resolvido, aquela questão que acontecia antes de retrabalho, mas aí o cliente não gostou, volta, refaz, mas daí isso volta e refaz, mas daí isso volta e refaz. As 1000 vezes que a gente fica, às vezes, daí desenvolvendo esse anteprojeto e não consegue ir para frente, esse tempo é economizado quando a gente tem um briefing bem resolvido, quando a gente tem um diagnóstico bem resolvido, né? Então, claro, como você bem falou, é o inverso do que a gente vinha falando e talvez em função disso,
a gente precisa explicar melhor isso para um cliente, né? Para ele já não entender, não, mas peraí, então vai custar muito mais, porque vai levar muito mais tempo. Calma, não vai levar muito mais tempo, não vai custar muito mais. A gente só está invertendo a ordem das coisas. É isso, para a gente poder chegar daí numa solução mais assertiva. Então, Exatamente. também um trabalho de educação, né, com o cliente. Uhum. É saber o que eu me senti muito mais segura, principalmente depois, claro, desses dois módulos e principalmente do último, né, desse segundo, foi a questão de a gente realmente saber ter confiança para embasar uma solução. Então, a gente agora eu sei, por exemplo, de mínimos detalhes. Eu sei por que aquela mesa precisa ter aquele X de profundidade, aquele X de largura, aquele espaço de circulação, porque a gente consegue falar isso para o cliente, a gente consegue passar. Porque se a gente não sabe explicar, é muito fácil para o cliente contestar e a gente acabar, né, caindo na questão de, não, realmente, então a gente consegue diminuir esse espaço de circulação, a gente consegue colocar mais uma estação de trabalho aqui, mas a gente, sabendo o teórico, né, na verdade, a gente sabendo ali a prática e que aquilo realmente vai ficar melhor para a empresa, o colaborador vai render mais, né, ele vai ser mais produtivo e, consequentemente, ele vai dar mais lucro para a empresa, que é isso que a empresa quer. A empresa, né, na verdade, o cliente, ele acaba concordando, ele acaba vendo, na verdade, enxergando os benefícios, né, daquela forma de layout, daquela forma de proposta, ou, enfim, até da questão da decoração, né, da cor da parede, do material que tu vai especificar. Então, são todos os detalhes. Perfeito, é exatamente esse o ponto. E aí, gente, quando a gente toca, né, no assunto do custo, porque se a gente vai ver algumas análises de qual é a divisão de custos de uma empresa, a gente vê que 90% quase, da grande maioria de prestadores de serviço, é com honorários, é com salário de pessoas. Então, do que adianta, talvez você ter lá um monte de gente que está daqui a pouco tudo espremido num espaço, né? Não está conseguindo trabalhar de uma forma adequada. Nossa, elas não estão conseguindo performar como elas valem, né? Com o valor financeiro delas mesmo. Então esse é o equilíbrio também da gente junto daí com a liderança, enfim, com quem está nos contratando, da gente junto conseguir mostrar isso para eles, né? Daqui a pouco, puxa, você está ali com um monte de gente que não está performando como deveria, porque o espaço físico está prejudicando. Então, chegar no... Tá, mas então qual seria o ideal? A gente ter um espaço físico que auxilie as pessoas a trabalharem bem e a performarem o custo delas, né? O valor delas. Então, acho que é por aí. E daí, fora que, né? Quando você falou, amei que você falou também de que todo mundo sai ganhando, a gente faz um projeto onde as pessoas vão se sentir bem, então para elas vai ser bom. O empresário vai ter um retorno financeiro, então para ele também vai ser bom. E para a gente também é ótimo projetar dessa forma, né? Eu acho que daí é um ganha-ganha-ganha. Exatamente. Show. Gente, está fazendo sentido para vocês? Comentem se tiverem dúvidas, enfim, coloquem aqui no chat para a gente fazer uma conversa bem interativa. Paula, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá com o fone, né? Ai, tá incomodando. Sabe que às vezes acontece uma coisa, quando eu tô com o fio, eu percebo se bate na roupa ou alguma coisa assim, dando interferência. Mas, agora já não tá mais dando. Tá ótimo. Boa. Então vamos lá, me conta como que você chegou nessa solução de projeto. E daí, gente, para quem está assistindo, o projeto, então, que os alunos desse segundo módulo fazem, todos fazem para a mesma empresa, que é uma empresa alemã, então uma empresa que existe. Nesse caso, é uma empresa de tecnologia, eles desenvolvem um software de logística. E a proposta desse módulo era trabalhar com a ampliação desta empresa. Então, essa empresa está crescendo, né? Quer abrigar mais colaboradores, mais 50 colaboradores de 4 setores. Então, setor de desenvolvimento 1, setor de desenvolvimento 2, setor de suporte e setor de compras. Então, a gente tem esses 4 setores divididos em 4 lajes que vão ser ampliadas. E daí eu queria que agora a Paula contasse um pouquinho como é que você chegou na sua solução de projeto. E eu tô aqui com algumas imagens, Paula, daí tu me diz quando que eu faço aquele esquema de tentar passar, mas senão também depois a gente pode compartilhar com o pessoal. Claro, sem problemas. Na verdade,
eu sempre tento fazer o mais funcional possível, né? Para dentro dos setores, enfim, das empresas, né? Vou te falar que eu nunca tinha feito um projeto corporativo tão grande, né? 650 metros quadrados de corporativos de uma empresa é bem grande, né? Bem desafiador. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho nisso, né? Tem que focar e ver questões de fluxos, enfim. Até porque não tinha nada especificado, por exemplo, de setor que podia ficar com qual, né? Então, era tudo a gente, claro, que tinha que se aprofundar no briefing e resolver, né? Mas dentro da questão da empresa, eu comecei montando a questão do desenvolvimento 1 e 2, que como são serviços muito similares, né, a gente acabou colocando numa laje, na maior laje que tinha, e fez também a questão, se tu puder mostrar um PRI da questão da imagem. Deixa eu achar aqui. Precisava de algumas salas de reuniões, algumas salas de videochamadas, então. E o que a gente fez de principal? A gente quis horizontalizar principalmente essa questão da hierarquia, né? Então, a gente separou o desenvolvimento um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, que eles são basicamente iguais, e colocou toda a parte de reuniões e de salas de videochamadas no meio, para dar essa questão também aproveitar toda a luz natural que a gente tinha ali desse ambiente, onde tem grandes janelas, né, em todos os lados. E também a questão das estações de trabalho, né? Então, a gente colocou na posição ideal também, que é o principal, no meu ver, a posição da estação de trabalho, né? Que precisa ficar paralela à janela. Muitas vezes a gente acha que tem que ficar grudado, né, na janela para vir o máximo de luz natural possível, mas aí acaba ocasionando aquela questão de ofuscamento também, né? Paula, Então, só segura aí. Ó, esse é um ponto muito importante. Quem é aluno da qualidade corporativa já sabe de cor e salteado qual é a posição ideal para a gente colocar o monitor em relação à janela. A Paula falou aqui posição paralela, mas só para a gente deixar claro, tá? Quando a gente fala isso, a gente fala em linha de visão, olho, monitor, paralelo à janela. Porque às vezes dá confusão, né, Paula? Tá, mas sim. é o equipamento que é paralelo à janela? Ou é perpendicular? Então vamos só para a gente alinhar aqui quem está nos ouvindo e trabalha com isso e faz projeto, pelo amor de Deus, levem isso para a vida. Linha de visão, olho, monitor, paralelo à janela, porque eu não tenho, como a Paula falou, o ofuscamento, assim como eu também não tenho um reflexo da iluminação. E claro, né, Paula, como você botou aqui, corretíssimo, não adianta também botar lá grudado com a janela. Aqui você dá um espaço para justamente que não tenha essa interferência da iluminação, né? Isso. E a questão das reuniões também de videochamadas, né? A gente centralizou todo num volume central justamente para isso, né? Para ter a questão também de privacidade, né? A questão acústica. Então, a gente centralizou tudo que era reuniões, né? Que era, por exemplo, de conversas, né? Mais altas, enfim, no meio. E daí a questão das bancadas de trabalho realmente a gente colocou na parte mais aberta. Mas uma parte que a gente quis muito fazer, que é um dos pontos principais, né, do projeto, é a questão da horizontalidade, né, da hierarquia. Então, a gente traz o gerente, né, a mesa da gerência, junto com as bancadas de trabalho dos colaboradores. A gente traz também uma área de copa, né, dessa questão da socialização em todos os setores, em todas as lajes, tem digamos, uma mini salinha de descompressão, um mini espaço de descompressão, que é onde a gente vem com essa questão da copa, onde tem um café, tem um frigobar, tem uma poltrona, porque muitas vezes o colaborador não tem tempo de ficar andando pela empresa para ir para a sala de descompressão para relaxar um pouco. Porque muitas vezes a gente não precisa de muito tempo para voltar com a produtividade, né? A gente precisa só daquela questão mesmo, tipo, de tu pegar, tá fazendo alguma coisa muito estressante ou não tá conseguindo render naquele documento que tu tá fazendo, naquele projeto, enfim, naquele trabalho que tu tá fazendo, só precisa respirar, dar uma alongada, digamos assim, nas costas, tomar um café, respirar, falar com alguém e daí voltar para a mesa de trabalho. Tu não ter meia hora de
descanso, ter 40 minutos de descanso. Então, a gente priorizou principalmente essas regiões ali, esses espaços onde a Pri está mostrando da questão da socialização. Que daí a gente já entra na questão que a Pri falou também antes, né, Pri? De ter a questão mais colaborativa, né, das pessoas dentro dos ambientes de trabalho. Então, essas áreas, elas propiciam isso. Porque dificilmente, por exemplo, como as áreas de trabalho são abertas, né? Dificilmente uma pessoa, dois, vão lá tomar um café e vão ficar conversando alto, né? Então, fica algo descontraído, mas as pessoas respeitam essas áreas, né? E a gente mesclou justamente as estações de trabalho com a questão dos estofados, né? Então, por exemplo, tu tá ali trabalhando, tu precisa responder cliente no celular ou alguma coisa, tu pode pegar uma xícara de café, sentar nesse espaço, continuar trabalhando ali de uma forma mais descontraída. Então, sair um pouquinho daquela questão tão rígida, né, das nossas estações de trabalho. Por exemplo, eu no meu escritório aqui, o meu escritório é todo aberto, né? Eu tenho mais uma menina que trabalha comigo, né, que é a minha estagiária, mas ela sabe que, por exemplo, quando eu estou atendendo o cliente, ela não vai ficar passeando pela sala, enfim, né? Tem essas, digamos, essas regrinhas, né? Então, a gente consegue ter um espaço muito mais amplo, muito melhor, né? E principalmente também para o cliente, tu entra, não tem aquela compatibilização de salas, né? Que tu entra no ambiente, vai para outro, parece às vezes um labirinto. Então, tu tem essa questão muito mais ampla, muito mais aberta, né? Tu se sente muito melhor no ambiente mais aberto, principalmente se ele tem uma vista bonita, né? E o que eu achei muito interessante no teu trabalho, Paula, é que mesmo com este conceito, que é muito importante, isso que tu falou, de ter um visual mais amplo, mas ainda assim uma preocupação em trazer a questão da acústica, né? E como você bem falou antes também, a questão da iluminação. Eu achei que uma outra imagem, que parece uma imagem de referência tua, da sala de reuniões, que eu acho que vale mostrar também, né? Que você pensou numa transparência, é isso? Sim, isso mesmo. A gente trabalhou com uma divisória, né, de vidro duplo. Então, essa divisória também teria a possibilidade de ela ter uma persiana, né, no meio, onde a gente consegue ter essa questão permeável e consegue ter a privacidade também quando necessária, né? Justamente nessa questão desse setor do desenvolvimento, né, que a gente fez esse volume central para a gente não perder a questão da luminosidade natural, né, da luz natural. Então, a gente consegue ter luz natural mesmo nesse volume central, né, nesse volume fechado. Então, também tem essa questão da permeabilidade. E apesar de tudo aberto, né, as áreas com estações de trabalho acaba não tendo tanta gente, o que favorece também com a questão da acústica, né? Então, para também não criar esses conflitos daí com conforto acústico. Exatamente. E a gente seguiu, claro, a mesma lógica no setor de compras, que era um setor maior, então a gente colocou todo ele na mesma laje também. E no setor de suporte, que era um setor um pouquinho menor, que a gente colocou na laje menor, né? Que a gente tinha duas lajes maiores, de quase 200 metros quadrados, e duas menores de 115, 120 metros quadrados. Então, aí, por exemplo, é o setor de suporte, que é uma laje menor, né? Então, aí, claro, a gente tem a sala de reuniões, né? Que é no canto superior esquerdo, próxima da questão da periferia, né? No caso da planta, ela não está no volume central, justamente por causa do layout. E daí, claro, a gente fez, né, a área de descompressão, que geralmente é a área mais esperada, né, pelos colaboradores. Então, nesse briefing específico, a gente tinha a questão de sobrepeso, né, da questão dos funcionários, né, dos colaboradores. Então, a gente trouxe, né, principalmente para melhorar a saúde, a gente trouxe uma academia, a gente trouxe uma área de... Aí tá a parte da academia, a gente trouxe uma área também... como se fosse um café ali, né, onde o pessoal pode interagir também, e uma sala de descanso. Então, a gente tentou, claro, que nem eu falei para o pessoal na apresentação do trabalho, a questão da sala de descanso, toda ela seria revestida, né, com material acústico, enfim, né, por causa do barulho principalmente. Mas a gente tem esses 3 pontos, né, que é o ponto, no caso, para melhorar a saúde,
principalmente questão de alongamento, né? São pessoas que trabalham muito tempo sentadas, então a gente precisa ter essa questão de mexer mais o corpo mesmo, né? E também a questão da descontração e também do descanso, porque muitas vezes, com a questão do estresse que a gente passa, a gente não quer estar conversando com muita gente, a gente quer estar numa área mais restrita, numa área de descanso, né? Para dar aquele tempinho para a cabeça, para ler um livro. Então a gente precisa ter todas essas questões juntas, né? Eu achei que ficou muito interessante. E a tua solução de dividir, então, essa parte de descompressão junto com a área de descanso, ficou num pavimento único, né? Então, Isso. ficou bem semelhante, inclusive, à proposta que a gente viu da Aline na semana Uhum. passada. Então, alguns alunos optaram por isso, por unir, então, alguns setores. No teu caso, tu uniu os dois de desenvolvimento, então, juntos, para liberar também, né? Possibilitou liberar essa laje para este outro uso, que daí pode ser que nem pedia no briefing para todos os colaboradores. Então, não tem uma divisão de que só um departamento vai usar, mas daí todos os departamentos poderiam usar essa área Uhum. de descompressão. E um ponto muito importante que eu quis trazer no projeto mesmo é a questão da acessibilidade. Então, principalmente para PCD, né, para pessoa com necessidade especial, né, com deficiência. Então, todas as áreas de todos os pavimentos, elas têm a circulação necessária, elas têm essa fluidez, onde a pessoa, quando a gente fala de restrição de mobilidade, normalmente a gente pensa em cadeirante, né, que é a pessoa que ocupa, digamos assim, mais espaço, né, para circular, né? Ela precisa de um espaço maior para se locomover. Então a gente fez essa questão de toda a circulação, a gente se preocupou que todas as circulações fossem adequadas, que o colaborador ele pudesse trabalhar em qualquer mesa dentro do escritório, pudesse circular na sala de reuniões, na sala de videochamadas. A academia também, a gente colocou um equipamento especial para eles também ali, né? Para integrar o máximo possível, porque o que eu vejo muitas vezes nas empresas é que tem áreas restritas para os portadores de deficiência. Então, a pessoa ela pode entrar, mas ela tem que ficar sentada ali. Ela pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar lá. Então, não é algo fluido. Então, a pessoa, às vezes, a gente tem que ter essa questão da empatia, né? Tu vai numa empresa, tu gostaria de circular por toda ela ou tu ter Exato. restrição, né, na circulação? Então, a gente precisa pensar dessa forma também. Porque, às vezes, que nem a gente falou anteriormente, é tu ter um tempo maior para pensar na solução. Porque, muitas vezes, tu não precisa de uma área maior. É só tu conseguir dispor, né, melhor a questão de todas as estações de trabalho, reuniões, enfim. Então, a gente precisa desse tempinho para pensar, para ter essa inclusão, né? Nossa, isso é tão importante que você está falando, Paula, porque quando a gente fala, né, em fazer um ambiente humano, é para qualquer pessoa, né? Não dá para a gente começar. No momento em que a gente começar a podar, né? É para esse perfil, é para homem, ou é para mulher, ou é para. No momento que a gente vai começar a limitar isso, deixa de ter o propósito das empresas humanizadas, né? Então, é Uhum. pensar em todos, independente das necessidades, independente das características. E isso, óbvio que é desafiador, e como você bem disse, é um cuidado a mais que a gente precisa parar e pensar sobre isso, em como resolver isso. Mas é fundamental, é fundamental. E aqui você citou, né, a questão de uma limitação física, né? Mas e quantas outras que a gente tem, às vezes, de Uhum. diversidade em relação a culturas diferentes, em relação a gêneros, em relação Uhum. a tantas outras coisas, a gerações. Hoje em dia a gente tem pessoas dentro de uma empresa que tem 60 anos e gente de 18 anos. E a gente precisa lidar com todas as pessoas, a gente precisa atender da melhor forma possível todas essas expectativas, todas essas necessidades, né? Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade, não é simplesmente cumprir lá uma tabelinha, mas é realmente envolver todos os aspectos de todo Uhum. ser humano. Sim. E tá dando tantas mensagens lindas aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, Eu mas tô tentando elogios acompanhar. pro teu trabalho. Obrigada. Eu vi que, inclusive, a professora Ana Paula está aqui conosco. Ela mandou também uma mensagenzinha aqui nas caixinhas de pergunta, dizendo que o trabalho é excelente. Muito Obrigada, bom. Ana. E uma das coisas que, claro, daí a gente vai unindo um tema ao outro, né?
eu faço parte também da NeuroArc. Na verdade, eu conheci a qualidade corporativa através da NeuroArc, né? Eu fiz o caminho inverso normalmente. E a questão que mais me norteou dentro desse projeto realmente foram as 7 variáveis ambientais, né? Que a gente aplicou, eu apliquei em todo o projeto. Que daí a gente entra questão de biofilia, iluminação, som, aroma, né? Formas. Então, que nem a Aline falou, tudo tem um porquê, né? Dentro do projeto. Então, a questão do macro, né? Organizacional, né? Enfim, briefing, como a empresa funciona, até o micro, né? Que até qual revestimento a gente vai colocar naquela parede. Qual que é a vista que aquele funcionário tem, o que ele faz e o que a gente precisa colocar na visão dele para ele ser mais produtivo. Então, né, que iluminação é ideal para aquele tipo de trabalho. Eu vou fazer uma reunião onde vai ser um pouquinho mais informal, então vamos baixar um pouquinho a luz, né? Vamos acender a outro cenário de iluminação. Então, são muitos detalhes, né, que a gente pensa e abraça tudo junto. E eu só tenho que agradecer a NeuroArc por isso, né, que abre a nossa visão, né, para todas essas questões. E tá tudo conectado, né, Paula? Como você bem falou, né? Não adianta a gente, eu vou adotar esse layout pensando na humanização, se daqui a pouco o revestimento que eu vou botar não é coerente com isso, ou a proposta de iluminação que eu vou especificar não é coerente. Então a gente precisa ter uma coerência em todas as áreas. Isso tem muito a ver com o que a gente falou antes também aqui do Rádio Cisó de empresas humanizadas. Não adianta pensar só num perfil de pessoas, a gente precisa pensar em todas. E da mesma forma no espaço, não adianta me preocupar somente com o acústico, ou somente com a iluminação. É o todo. A experiência da pessoa, ela não é uma experiência setorizada. Não é, agora estou percebendo a luz, agora estou percebendo o aroma. Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o resultado disso, que é me sinto bem ou não, porque não existe ambiente neutro, ou a gente está impactando positivamente ou negativo, vai depender de todos esses elementos. Então, amei que você trouxe a questão das 7 variáveis ambientais. Para quem não conhece, isso faz parte da metodologia da NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, então, que aborda este assunto popularmente conhecido como neuroarquitetura, e que a gente hoje já tem evidências científicas de 7 elementos dos ambientes que realmente impactam no comportamento das pessoas. E todos juntos. Então, é um assunto que é complexo, mas ao mesmo tempo é apaixonante, né, Paula? Exatamente. Aí foi o meu segundo clique. O meu primeiro foi lá na época da faculdade, né, da questão da sustentabilidade, e o outro foi agora em 2020, quando sim eu conheci, né, neurociência aplicada à arquitetura, que daí deu aquele clique e eu falei, é isso. É isso que a gente tem que fazer. É melhorar a saúde, a qualidade de vida das pessoas, seja de uma família na sua casa, seja de uma empresa, do colaborador, né? Que muitas vezes está estressado por alguma coisa da casa, né? Da sua vida pessoal, que chega no trabalho e vê o ambiente de trabalho como aquele ambiente inspirador, né? Aquele ambiente que te dá aquele fôlego e te traz aquela vitalidade, né? Não pode simplesmente só ser o contrário. A gente só se sentir bem na nossa casa. A gente tem que se sentir bem em todos os ambientes que a gente frequenta. Exatamente isso. E como a gente fala, né? Porque te ouvindo agora, eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, dá para ver o quanto a gente tem um papel importante, né? O quanto a gente é responsável muito, né, pelo impacto que a gente vai ter nas pessoas através dos ambientes físicos. Mas claro que a gente sabe que não é o único elemento da vida da pessoa, não é o ambiente físico que vai resolver a vida de todo mundo, Sim. mas é um pilar, é uma ferramenta. Então, por que não trabalhar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais humana, de uma forma, né, pensando nas pessoas? E daí isso, nossa, dá para ver nos teus olhos, do jeito que tu fala, Paula, o quanto tu acredita nisso. E esse é o principal. No momento que a gente acreditar, no momento que a gente vivenciar, a gente consegue transmitir isso, a gente consegue argumentar, a gente consegue se dedicar e entrar em flow para fazer um trabalho como esse, né? É a questão que tu falou antes, Pri. A gente ter passado por várias experiências. Eu passei por uma época de estresse muito forte, que eu tava assim, ó, muito ruim. Meu maxilar travou, eu não conseguia abrir a minha boca. Eu tinha crises muito fortes de gastrite, de dor de cabeça,
E tudo isso vinha do estresse da questão do meu trabalho, do meu ambiente, onde eu estava fazendo, que não estava funcionando. Então, no momento que eu consegui separar, eu consegui colocar isso, né, de uma forma que eu me sentisse, que eu me senti bem, que eu vi, não, é isso que eu precisava, a gente consegue passar para os outros, né? A gente consegue, porque a gente já passou por aquela experiência. A gente sabe o quão ruim é tu estar no ambiente que não é propício para o teu trabalho. Que pode ser para outra coisa, mas para o teu trabalho não é. Ou que não está te fazendo bem naquele momento, né? Então é por isso que a gente está vendo pessoas muito estressadas pela questão do home office. Porque não estão com o espaço adequado na casa para aquela atividade, né? Então, claro, muitas vezes a gente não consegue resolver todos os problemas, né? Mas a gente tem que tornar o mais próximo do ideal possível, né? Exatamente isso. Ai, que delícia falar contigo, Paula. A gente já está aqui há uma Passou hora de rápido. live. Passou rapidíssimo. Eu queria até também continuar aqui os comentários, né? A Ana também dizendo que percebeu aí o uso das 7 variáveis. O Gabriel também está aqui, que bom, dando os parabéns. Começar de dentro para fora. É muito isso, né, Ana? É o que a gente fala. No momento que a gente vive tudo isso, é até mais fácil daí de desenvolver a tão necessária empatia nos dias de hoje. Claro que a gente não está falando aqui que você precisa adoecer para entender, não é isso. Não é isso. Mas quem já passou por isso talvez tenha um pouco mais facilidade de identificar como que tudo isso acontece, né? Mas exercitar a empatia independente. Quantas vezes eu já não fiz projeto para, às vezes, pessoas completamente diferentes de mim e a gente precisa, ao máximo, se permitir, sem julgar, com muita humildade, se colocar no lugar daquelas pessoas e ver o que para elas é necessário nesse ambiente. Eu acho que isso também, né, Paula, de baixar um pouquinho o nosso ego enquanto profissional e conseguir, porque é só assim que a gente consegue daí realmente se botar no lugar do outro e entender o que faz sentido ali, o que é necessário, né? O que é mais importante. É a questão do briefing muito bem trabalhado, né? Que a gente precisa aplicar, né, nos clientes. A gente saber fazer as perguntas para saber identificar, né? As questões dos problemas ou de algo que é vantajoso que a gente pode colocar, né, dentro do ambiente, né? Enfim, que a gente consiga trabalhar que faz diferença para aquela pessoa. É exatamente isso, esse é o ponto. Amada, vamos agora para as mensagens finais, assim, eu queria que tu, enfim, se quiser compartilhar alguma última reflexão ou o que tu imagina que vem aí pela frente para essas empresas que estão em transformação neste momento. Seguem aqui muitos aplausos para ti. Eu vi que, Cíntia Mello, você colocou antes questão de prova quando eu falei da posição do monitor. Muito bem, Cíntia. Então tá pronta, né? Se a gente for aplicar uma nova prova agora. Olha, eu realmente espero do fundo do meu coração que os profissionais eles comecem a ver essa questão das empresas, né, dos ambientes de trabalho com esse olhar mais humano, né? A gente pensar primeiro nas pessoas, porque os ambientes são feitos para as pessoas, né? Então, que nem a gente falou antes, todo mundo sai ganhando, né? O colaborador sai ganhando, a empresa sai ganhando, o ambiente físico sai ganhando, né? Porque a gente gosta de ter ambientes bonitos, né? Que nos fazem bem, das pessoas que transitam por ele, né? Seja um ambiente de trabalho, seja uma praça, né? Enfim, a gente vai do macro ao micro, né? Nessa lógica. Mas realmente a gente pensar nas pessoas em primeiro lugar. Não, sair um pouco, às vezes pode parecer clichê, né? Mas é realmente pensar nas pessoas, né? Pra gente ter um ambiente mais humano. E ter empatia, né? Esse é o ponto principal. E nesse momento em especial é o que mais a gente precisa. Todos nós, todos. Então, foi um prazer enorme te receber aqui, Paula. Muito, muito bom. Teu trabalho está muito bom mesmo. Parabéns. Parabéns pela tua dedicação também neste trabalho. E enfim, pelos teus valores, pela forma como você enxerga todo esse assunto, que super contribuiu para a discussão de hoje. Muito obrigada pelo convite, Pri. Adorei. Um beijo para todo mundo. Eu vi que a Júlia, minha estagiária, estava ali também, as minhas amigas. Ai, que bom! Ótimo! Gente, quem entrou agora no finzinho, essa live vai ficar salva, então super recomendo que você assista desde o início. A gente falou do conceito de empresas humanizadas, de Hatch e depois a gente falou um pouquinho sobre o trabalho da Paula.
Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Uma ótima noite, Paula, para ti também. Vai descansar Muito obrigada. agora. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.